Eu quero conversar com vocês a partir de uma narrativa, um texto já muito conhecido nosso. É o encontro de Jesus com um paralítico, que inclusive dá o nome da nossa comunidade. Jesus vai se encontrar com um paralítico no tanque de Betesda, que está escrito aí no Evangelho de João, no capítulo 5, dos versos 1 ao 18, e eu nomeei a minha reflexão com vocês hoje, as boas razões da religião. Porque eu acredito que a religião ela pode ser boa, mas também pode ser trágica. A religião ela pode ser um espaço de lucidez, um espaço de acolhimento, um espaço de exercício de poder, mas esse poder é para promover gestos de bondade, gestos de amor, gestos de que fazem com que a gente exerça compaixão, mas também pode ser um espaço opressor, pode ser um espaço de condenação, pode ser um espaço de exclusão, pode ser um espaço de preconceitos, pode ser um espaço de medo. E eu acredito que essa narrativa, esse texto, esse encontro de Jesus com o paralítico, no caso que está e se encontra no tanque de Betesda, tem para a gente verdades acerca de boas razões da religião, ou seja, quais são as boas razões que a religião nos dá para que a gente consiga viver nela, para quais são as boas razões que a religião nos fornece para que a gente consiga ainda viver no espaço da religião, e que em vez de ser promotora do medo, da culpa, ela promove um outro caminho. Vamos ler João capítulo 5, dos versos 1 ao 18, vai estar projetado aí para vocês. Eu quis ler aqui na versão, nova versão internacional da NVI, que diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Grava bem aí essa relação de festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois que agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Então o paralítico lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Então os judeus, gente de bem, da religião,
passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que era Deus, que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Vamos ter um tempo de oração. A gente precisa aquietar as multivozes que nos habitam, para que a gente consiga discernir esse tempo, esse momento da palavra, um momento tão precioso e que é vital para o exercício da nossa fé. Que hoje haja salvação entre nós, que a gente consiga ser sensibilizado, ser tocado no coração e na alma, para que de alguma forma a gente possa seguir as propostas de Jesus a partir dessa narrativa. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Eu já disse algumas vezes e repito por uma questão didática e pedagógica, que nós podemos olhar para as narrativas bíblicas, a gente pode olhar para o texto bíblico de duas maneiras. A primeira, e eu acredito que seja a menos viável, eu acredito que é uma maneira mais reducionista de se olhar o texto, é olhar para a narrativa do texto, olhar para o que está escrito e percebê-la apenas como um simples fato histórico e pontual. Porque se a gente faz isso, a gente corre o risco de empobrecer a compreensão e o aprofundamento que estamos diante das nossas mãos. Se a gente acredita que o fato é simplesmente aquilo que está sendo descrito, daquilo que a gente leu, daquilo que a gente olhou para as linhas e para o texto bíblico, a gente corre o risco de encontrar ali as suas metáforas, as suas nuances, o seu simbolismo. Então, essa primeira maneira de ver o texto, eu prefiro abrir mão. E eu quero convidar vocês, e nós aqui, pastores, nos atrevemos a fazer isso, é olhar para esse texto com a riqueza das metáforas, de símbolos e descrições que ele tem para nos oferecer. Porque talvez se a gente olhe para esses símbolos e metáforas que estão carregados nessa narrativa, a gente consiga se aproximar daquilo que o texto bíblico tenta nos comunicar. E mais, ele também favorece para a gente uma melhor insinuação, favorece para a gente que a gente saia e consiga se deslocar da narrativa e procurar argumentos e ideias que possam fazer sentido hoje para a gente, aqui, no nosso tempo. E aí veja, o que acontece aqui nessa narrativa? Quero convidar vocês a caminhar comigo. A primeira questão, e talvez a mais importante que a gente precisa enumerar aqui, é sobre o início já desse texto que a gente leu. O que é que está sendo descrito, o que é que está sendo falado? A primeira coisa que nos apresenta aqui é sobre uma festa. E a gente precisa se perguntar: que festa é essa? Que festa é essa que Jesus está indo? Que festa é essa que está acontecendo aqui nesse tempo? E aí eu digo para vocês, a festa que estava acontecendo era a festa de Pentecostes, ou seja, a festa da colheita, é a festa que se dá depois da Páscoa, é a festa que se dá depois de 50 dias, depois da celebração da saída do povo, no caso do Egito. Então essa é a festa
que se refere à colheita de cereais. E aí a gente precisa fazer aqui um corte. É somente referente às colheitas de cereais, porque as festas dos frutos, as festas das frutas, vai ser uma festa seguinte. E é interessante saber que essa festa não é qualquer festa. Ela tem um sentido, ela carrega princípios, ela carrega valores, ela carrega ideais. Essa festa é uma festa, pasmem, ecumênica. Ela é aberta para todos. Ela é aberta para todos os produtores e seus familiares, mas não só. Ela é aberta para os pobres, mas não somente os pobres. Ela é aberta para os levitas, ou seja, aqueles que cuidam da ornamentação do templo, que são responsáveis pelas cerimônias, pelos rituais. Mas não só. Ela também é aberta, inclusive, para os estrangeiros. Ou seja, o povo todo que vivia naquele lugar se apresentava diante de Deus e reconhecia e afirmava pelo menos 3 princípios. Quais são eles? Eu quero aqui dizer para vocês. O primeiro, aprender a fraternidade. Aprender a olhar para o outro, não como uma lógica de hierarquia, não como uma lógica de ser superior pelo fato de ser servo, não como uma lógica de olhar para o outro como se ele fosse um maldito, não olhar para o outro como se ele fosse desmerecedor do amor e do gesto de Deus, não. O primeiro movimento dessa festa aqui é que esses que fazem, celebram essa festa, precisam aprender sobre a fraternidade. E aí eu coloquei aqui para vocês, está projetado aí, em Deuteronômio 16:11, diz assim: e alegre-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Então o primeiro convite dessa festa que Jesus está indo, é o convite para a gente aprender sobre fraternidade, mas não só. É um convite para a gente aprender a ter compromisso com Deus e com o próximo. E aí eu acho interessante que ao celebrar a festa aqui, toda a comunidade aprendia a ser responsável para com a vontade de Deus e com o próximo. Não somente com aquele que era irmão de sangue, não somente com aquele que fazia parte, no caso da etnia israelita, não, era aberta aos outros, àqueles que estavam ali, aos necessitados, aos carentes, aos que sofriam. Então a celebração dessa festa só tinha sentido se fosse capaz de ensinar a eles a conviver com Deus, à medida que conseguisse conviver com o próximo. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? A gente já vai chegar lá. Um outro movimento, e não menos importante, era aprender a compartilhar. Veja o que diz o Levítico, capítulo 25, verso 6. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês. Ou seja, a festa ela tinha um sentido, mas ela tinha um sentido e também uma aplicação prática, um ensinamento a ser direcionado, e é esse ambiente que Jesus está indo, é nesse ambiente que Jesus está indo para Jerusalém. E aí, a ideia de compartilhar aqui vem da ideia de que a gente já conhece, que é a festa das primícias, onde se separa parte dos rendimentos, da produção agrícola que eles tinham, e era destinado também aos pobres, às viúvas, os estrangeiros, e era colocado tudo no templo, para quê? Para ser servido às pessoas. Então a lógica por detrás dessa festa de Pentecoste, que aí a gente vai chamar de festa de colheita, festa das primícias, festa das 7 semanas, é fazer com que essas pessoas fossem capazes de aprender a compartilhar a sua vida. Mas agora, esse era o cenário que Jesus
talvez acreditasse que encontrasse. Talvez ele acreditava que em direção a essa festa, e a narrativa do versículo 1 já diz para a gente, ele está indo para a festa dos judeus. Talvez o cenário que ele carregasse na cabeça fosse que essa festa fosse capaz de incluir os que mais sofrem, os proscritos, os famintos, aqueles que estavam a mercê de um auxílio, aqueles que precisavam de um amparo. Mas há um tanque de Betesda no meio do caminho. Em vez dele encontrar esse movimento de fraternidade, em vez dele encontrar esse movimento de compartilhamento, em vez dele encontrar esse movimento de atenção aos que sofrem, a festa estava reservada apenas a alguns, aos fariseus, aos mestres da lei, aos que se consideravam aptos a receber a verdade, porque a gente precisa também lembrar que Pentecostes está relacionado à Torá, ou seja, o encontro com Deus passava por recitar e ler a Torá, porque também é sinalizado o momento em que Moisés recebe a lei, e nesse instante ele passa a Torá para o povo, e eles celebram. Só que o que acontece aqui é um cenário totalmente oposto. O que é que está, ou quem está do lado de fora da festa? Ao contrário dos que podem participar da festa, mais uma vez, há os que habitam o tanque de Betesda. O que é o tanque de Betesda? É uma fonte, é um local geográfico, onde ficava ao norte de Jerusalém. Ele tinha um alpendre, vamos pensar semelhante a esse, só que com 5 pavimentos. E conta-se que muitas famílias, para se verem livres dos doentes, os abandonavam nos alpendres do tanque de Betesda. Os ricos compravam escravo para os ajudarem a entrar nessa magia que se acreditava, que ao tocar as águas e ser movida, e se entrasse ali, o primeiro que entrasse fosse curado. Era muito mais uma lenda, era muito mais uma historieta do que realmente um fato. Alguns alugavam as bordas mais próximas, que possibilitavam o melhor acesso. Todos queriam milagre, e lógico, os mais abastados, sagazes e famosos se sentiam mais perto da graça. Em contrapartida, os pobres, os miseráveis, ficavam sempre no fundão do pavilhão. É o caso do paralítico. Era sempre o último a ter a possibilidade de ver ofertada a misericórdia, porque de misericórdia mesmo, o lugar só tinha um nome, porque de graça mesmo, o lugar só tinha um nome. Na verdade era um circo de horrores, era de gente que padecia e que sofria, e essas pessoas estão nesse ambiente de festa, uma festa que reivindica um outro olhar, uma festa que reivindica uma outra postura para essas pessoas que estão do lado de fora da festa. E é aí que Jesus entra em cena e reinventa o melhor, concretiza o sentido daquele dia de festa. Eu quero fazer algumas afirmações com vocês aqui. Primeiro, a boa razão da religião é se tornar uma proposta de enfrentamento à maldade, mas não só, e uma atenção generosa aos que sofrem. Parece que quando Jesus põe os pés naquele lugar, ele entra em choque com o contraste do momento. Ele está indo para a festa, um espírito de alegria, de transbordamento. Talvez participou a vida toda quando criança, adolescente, na vida adulta. Sabe do momento e sabe que ele requer esses gestos que a gente aqui apresentou, esses ensinamentos que precisam estar na pauta do dia. Mas parece que ele entra em choque com o contraste do momento. Talvez ele pensasse, não é possível que haja tanta fartura no templo,
tanta alegria, tanta música e poesia, e esses estão do lado de fora da festa, estão aqui, renegados, excluídos no tanque de Betesda, estão do lado de fora. E se esses estão do lado de fora, a festa perdeu a sua força, a festa perdeu o seu sentido, a festa perdeu a razão pela qual existe. E aí eu posso dizer para você que festa aqui significa religião, significa o nosso ato religioso, significa o nosso exercício de religiosidade. É para isso que Jesus está tentando apontar. À medida que ele se encontra com um paralítico no tanque de Betesda, ele consegue ver a cena das pessoas que mais sofrem, das pessoas que padecem, das pessoas que são excluídas, das pessoas que são tidas como malditas, das pessoas que são olhadas e discriminadas pelas suas condições. Na cabeça de Jesus, a boa razão de uma festa, ou melhor, a boa razão de uma religião, não era de promover desigualdade, não era de promover desamor, não era de promover abandono, mas sim nos livrar e nos alertar que nós precisamos rejeitar qualquer ambiente que seja parecido com esse que está aqui descrito no tanque de Betesda, porque esse ambiente é nocivo, esse ambiente sim promove em vez de bondade, maldade. Jesus sabe sim que o que nós precisamos é ser orientado dentro do nosso espaço de fé e de religião, para que a gente não se esqueça daquelas que mais sofrem, porque é eles que vão dar o sentido da nossa religião, é eles que vão dar o sentido do nosso projeto de comunidade, são eles que vão dar o sentido da nossa vocação. Porque se nós não fizermos isso, se não olharmos para as pessoas que mais sofrem, para aquelas que são mais rejeitadas, para aquelas que são abandonadas, nós vamos estar pervertendo o projeto de Jesus. E em vez de ser um projeto de inclusão, nós estaremos exercendo exclusão. Em vez de ser um projeto que seja movido pela força do amor, vai ser um projeto movido pela força do ódio. Tanque de Betesda, mais uma vez, que de misericórdia não tinha nada, apenas o nome. Era um ambiente embrutecido, catalisado por uma perversa competitividade, e o pior, era esquecido pelos frequentadores do templo. Lembra do início da narrativa? Jesus está indo para o templo celebrar a festa, mas antes tem tanque de Betesda para ele visitar. O cenário é horrendo. O cenário é de uma brutalidade adoecedora. Jesus entra em contato com eles e percebe que ali havia miséria e pouco coração. Havia muita alienação, e a lógica aqui das águas se mexerem, de vir um anjo, né, essas historiazinhas, era muito mais alienadora do que capaz de gerar lucidez. Havia muito mais dor do que hospitalidade, acolhimento. Agora, com a presença de Jesus, agora com o seu contato com um paralítico, é transformado em um local de manifestação de graça e amor. Mas não só. É também um momento onde ele denuncia e resiste ao sistema religioso oficial, que mantinha os seus olhos apenas para o templo e para os seus próprios apetites, e que em nome do templo, em nome do sábado, e a gente vê aqui na descrição, os moralistas estão apegados à lei, eles não estão preocupados com o sofrimento do paralítico, mas estão preocupados se ele está cumprindo o sábado, e por isso legitima preconceito, e por isso legitima exclusão em nome de Deus. Jesus inverte essa lógica. Ele inverte essa lógica porque ele passa primeiro no tanque de Betesda para dizer para a gente que a festa, ou melhor, a religião, deve começar lá.
Sabe onde é que sua fé deve começar? Sabe onde deve começar a sua vocação? Sabe onde deve começar o seu gesto de amor? É justamente para quem odeia, é justamente para quem precisa ser estendido com a sua mão, para que você consiga ser gesto de bondade. É aí que começa a nossa vocação, é aí que começa o nosso id, para que a gente torne esse ambiente, esse mundo melhor. É a partir dos que sofrem que a nossa fé, a nossa espiritualidade, o nosso rito, a nossa doutrina deverá estar alicerçada. Antes da festa, tem tanque de Betesda para a gente visitar. É a partir daqueles que estão em um ambiente doentio, competitivo, odioso, que o nosso olhar deverá estar atento. Jesus, ao curar o paralítico, denuncia esse sistema perverso, enfrenta a pior das maldades. Sabe qual é a pior das maldades? Aquela que é legitimada em nome de Deus e pela lei. Em nome da lei, esse paralítico não poderia ser atendido, escutado no seu sofrimento, acolhido na sua dor, porque era sábado. Em nome de Deus, ele poderia passar a vida toda em busca de milagres, para ser reconhecido como gente, e para ter acesso à sua própria vida, para ter acesso ao seu próprio ritual de religião. Sabe o que a gente precisa hoje à noite? Nós precisamos ser tomados pelo Espírito de Jesus, e como seus discípulos, praticarmos a sua fala para aqueles que sofrem, e enfrentarmos a maldade. Nós precisamos dizer: levante, pegue a sua maca e ande. Não como uma prática mística dirigida a outras pessoas que estão paralisadas pela vida, não, mas a gente precisa ter essa voz para aqueles que são vítimas de preconceitos, de ódios. Nós precisamos também fazer esse exercício e dizer, para que o nosso coração seja alimentado de esperança, para que a nossa vida seja alvo de uma força libertadora, para que a gente não amesquinhe o nosso projeto de vida, para que a gente consiga ser mais generoso, generosa, para que a gente se torne mais sensível e atento, para que a gente possa falar diante da injustiça, para que a gente consiga diminuir a nossa busca insana e desmedida pelo dinheiro, para que o nosso coração seja alimentado de amor, para que a gente consiga resistir à imposição de um destino repetitivo que se tornou a nossa história. A gente precisa dizer para o outro e para si mesmo: levante, tome e ande. Faça, reinvente a sua história, para que você não viva a mercê no tanque de Betesda. Nosso mundo será melhor à medida que a gente consiga ser essa voz impetuosa e generosa. E aí a gente transforma o nosso rosto no rosto do divino, para aqueles que são amaldiçoados, para aqueles que estão marginalizados, para aqueles que são vítimas de um sistema que transformou todos nós aqui em apenas dados estatísticos, números, que nos desencarnou, tirou a nossa presença, tirou a nossa pele, nos tornou insensíveis. A gente precisa ser o rosto de Deus para as nossas relações mais simples, mais próximas. Talvez, quem sofre não está longe de mim e de você. E precisa ser essa voz graciosa, generosa, com atitude acolhedora, esperançosa para essas pessoas. Voz de inclusão e autonomia, voz de perdão e graça, voz de libertação e coragem, voz de amor
e não de ódio. Voz de verdade e não de fake news e mentiras. Segundo e último, vou ser bonzinho com vocês, só 2 tópicos. A boa razão da religião é para transformar malditos em amados por Deus. A gente precisa saber que os doentes, na época de Jesus, eram considerados gente maldita. Se alguém tinha alguma enfermidade visível, cegueira, paralisia, lepra, eles eram considerados pessoas que deveriam ser evitadas, gente estigmatizada, que tinha ali o carimbo de que recebeu o castigo de Deus, porque de alguma maneira pecaram, e é por isso que são malditos, é por isso que são excluídos, é por isso que deveriam viver, inclusive alguns fora da cidade. Por exemplo, os leprosos. Os leprosos é toda pessoa que tinha um problema de pele. A gente precisa lembrar disso. Essas pessoas viviam exiladas, excluídas. Aqui um pequeno campo de concentração, o tanque de Betesda é isso. É o que a gente leu no início da narrativa. Estavam ali pessoas cegas, paralíticas, mancas, gente que foi abandonada. E aí, é interessante o movimento que Jesus faz aqui. Jesus, em vez de olhar para essas pessoas como malditas, ao curar o paralítico, o transforma em abençoado. Jesus, em vez de transformar a maldição que ele carregava daquele ambiente e de si mesmo, da sua condição, Jesus transforma a maldição em bênção. Em vez de transformá-lo em rejeitado pela religião, porque como ele doente, como paralítico, ele não poderia ter acesso ao templo. Ele não poderia fazer parte das festividades. Em vez de Jesus legitimar esse preconceito, essa exclusão, essa rejeição, ou essa ideia de Deus que torna o outro maldito, Jesus o acolhe e o ama e mostra um novo nome, e esse nome é nome de amor. Eu acredito que o papel do Evangelho nos deixa esse imperativo. A gente precisa subverter a lógica da máquina religiosa. Se ela, ou seja, a religião que nos foi ensinada, condena, oprime e rejeita as pessoas por sua condição financeira, por sua questão sexual, por sua questão social, o ensino de Jesus nos convida a inverter esse olhar e nos convida a abraçar esse que é diferente, e mais ainda, exige que a gente o chame de irmão e irmã. Essa é a reviravolta da religião que Jesus propõe. Se foi nos dado um papel que nos recriminam porque somos quem somos, a gente precisa rejeitá-lo. A gente precisa assumir o que nós somos com as nossas sombras e luzes e saber que Deus nos ama, nem mais e nem menos, apenas ama. E o seu amor é o único capaz de nos curar da rejeição de si mesmo e dessa ojeriza ao outro. É isso que Jesus deseja aqui nesse movimento. E a gente percebe isso, porque os fariseus, ele vai se encontrar com o homem curado, que agora ele pode entrar no templo. Agora ele não é mais um maldito. E a pergunta dos fariseus não é sobre a condição que ele se encontrava antes. A pergunta dos fariseus é sobre o moralismo que eles carregam. Não pode uma pessoa sair de condição de maldita e agora entrar no templo, e agora frequentar a Betesda,
E agora ser tido como irmã, como irmão, ser pastoreado, ser pastoreada, não pode. O que Jesus sinalizou aqui na cura desse paralítico é para tentar sensibilizar a nossa atenção e fazer a gente questionar quem são aqueles que atribuímos indignidade, quem são aquelas que a gente atribui o nosso silêncio, a nossa marginalidade, o nosso ódio. O convite de Jesus é para que nós possamos nos deslocar em direção a esses, para que possamos viver com concretude a beleza do Evangelho. E cá entre nós, isso aqui é o que a gente vai chamar de conversão. É a boa notícia que o Evangelho nos dá. Aqueles a quem a gente aponta como malditos são transformados em amados e queridos por Deus. Aqueles a quem a gente acredita, até mesmo nós mesmos, como proscritos, rejeitados, acredite, você é amado e querido por Deus. Essa é a boa notícia. E aí é interessante, eu estou concluindo, que a gente vive um tempo de hostilidade, semelhante a esse que Jesus experimenta. O pessoal quer matar Jesus. Mas quem quer matar Jesus? Quem quer matar Jesus não vem de gente fora da religião, mas de gente religiosa, frequentadora do templo, ciente dos ritos e das normas, como os fariseus. Mas por que eles querem matar Jesus? Os fariseus se incomodam com a maneira como Jesus trata as pessoas, porque Jesus propõe uma religião inclusiva, amorosa, encorajadora e inspirativa, e que vai além do manual do pode ou não pode. Jesus não entra nesse jogo maniqueísta do pode ou não pode, se deve ou não deve. O que importa para Jesus é se existe a necessidade para aquele que sofre, e essa necessidade é urgente na agenda de Jesus. Sabe por que eles queriam matar Jesus? Porque um Deus que abençoa a quem eles amaldiçoam é uma ameaça ao sistema religioso que se perverteu com o poder político. Um Deus que ama e acolhe a quem definimos e legitimamos como objeto do nosso ódio, precisa ser perseguido até as últimas consequências e levado à morte. Foi o que aconteceu com Jesus. Porque esse Deus é um Deus radicalmente amoroso, que se entrega de graça, de boa vontade. Para quê? Para que eu e você possamos sorrir. Para quê? Para que eu e você possamos experimentar prazer. Para quê? Para que eu e você possamos experimentar alegria. Para quê? Para que a gente consiga ter a capacidade de viver intensamente os melhores instantes. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos confrontar, sermos confrontados, quando a gente fica cego e surdo diante daqueles que são considerados como malditos. E nós vivemos uma sociedade assim. A gente elegeu pessoas, partidos, situações econômicas como malditos. Basta olhar quem são as pessoas mais pobres do nosso país. São as pessoas negras. São as pessoas que sofrem até hoje as consequências de um país escravagista. Você quer saber quem são os amaldiçoados da nossa sociedade? Que sofrem até hoje, são as mulheres, que não pode ter paz de andar de bicicleta sem ser assediada no meio da rua, de que a cada 3 segundos, como o relógio da violência aqui, uma mulher é vítima de algum tipo de violência verbal ou física. Sabe quem são os nossos malditos? São os homoafetivos que não podem ser quem são.
porque são condenados a um inferno, por gente que deveria dizer: Deus é amor e ama você, e o meu exercício e comprometimento tem que ser esse, de amar radicalmente também você. Sabe quem são os amaldiçoados do nosso tempo? São os deficientes, que vivem ou que não vivem uma política pública de inclusão. Os nossos irmãos aqui surdos sofrem quando vão ser atendidos no SUS ou em qualquer repartição. Por quê? Porque eles são excluídos, parecem não serem pessoas. Sabe quem são os nossos amaldiçoados? São os idosos. Por quê? Porque não produzem mais. Porque não tem uma produção ativa no sentido competitivo. O convite de Jesus é que nós precisamos não ficar cego e surdo diante dessas condições. O que nós precisamos diante dessas pessoas, diante desses malditos, é exercer compaixão, é exercer solidariedade, é exercer generosidade. Sabe por quê? Porque quando a gente fizer isso, a nossa religião vai ser uma bênção. E Betesda não vai ser apenas o nome da nossa comunidade, Betesda vai ser sim a experiência de misericórdia que todos nós vamos experimentar. Você pode ficar em pé comigo nesse momento.